Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o melhor podcast do mundo fitness. Isso quem tá falando sou eu. Não vai mandar nos comentários, você fica falando que é o melhor podcast. Quem é vocês? Calma, segura o coração, que é eu que estou falando. Coloca essa na minha conta. Mas, primeiramente, já curte, já comenta, já se inscreve no nosso canal também. Nosso canal tem muita novidade, tem muito papo bom, tá vindo muita novidade também, então não perca por nada o que já passou e o que está vindo por aí, certo? Lembrando vocês, nossa coleção Evoque Collection, ó, ainda tem essas camisetas aqui, ainda tem aí no nosso link, no nosso site Evoque Collection, tem essas camisetas também, tá vindo lançamento já, porém, você tem que ter a primeira coleção, porque é o primeiro de tudo, é o início de tudo, então se você não tiver a primeira coleção, não vai fazer muito sentido você ter a segunda, a terceira, e essa camisa você pode ir pra balada, pode dormir, tirar essa camisa de vereador sua aí que você usa, pode dormir com ela, academia, óbvio, enfim, dá pra fazer muita coisa, e é isso aí. Hoje, meu Deus do céu, ó, as perguntas chegando aqui pra você já. Já. Hoje estamos com ele aqui, Fenômeno, nosso gestor comercial, que eu achei que tinha muito mais tempo de Evoque, mas tem um pouco menos do que eu pensei, porém tem uma experiência absurda. Yuri Venâncio sem o acento no ditongo. É isso. É isso? É isso. Prazer, Yuri. Brezão, prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Que legal, irmão, ter você aqui. Antes da gente fazer esse podcast aqui, a gente já tinha comentado para trazer você, a gente vê, né, o pessoal andando no escritório e tudo mais, eu falei, mano, traz o Yuri. A gente teve umas reuniões nos últimos tempos agora, eu falei pro Dani, Dani, leva o Yuri, mano, acho que vai ser um papo legal, um papo bacana. E é isso aí, conta um pouquinho da sua história, de quem é Yuri Venâncio, fica à vontade, irmão. Bom, André, primeiro, de novo, agradecer o convite, feliz por fazer parte dessa família. Show. Que eu falo para colegas, amigos, familiares que é uma explosão, né, de sentimentos, de trabalho, então tudo muito assim, efervescente, né? Acho que eu vou usar essa palavra, é muito intenso. Acho que essa o meu sentimento em relação ao Evoque. Pouco tempo lá, né, na casa, pouco mais de quase 2 meses. Caramba. Mas já parece que eu me sinto como se eu tivesse alguns anos já de Evoque por todos os momentos que a gente já tem passado, já tem construído algumas coisas, tentado mudar algumas questões que precisavam de alinhamentos. Sim. Então, a Evoque tem uma parada assim, né, de acolhimento, de todo mundo que entra, a maioria das pessoas, pelo menos, que eu sempre converso, parece que as pessoas já estão lá há muito tempo, eu acho que pela cultura mesmo do escritório, da academia, assim, de ser uma coisa familiar, de trocar ideia, ter uma amizade legal, né? Exato, esse clima organizacional, né? Sim. Eu diria que o melhor que eu já tive, André. Não estou aqui fazendo Legal. lobby nenhum, passando pano nenhum. Trabalhei em poucas empresas, mas eu vou falar aqui um pouquinho dessa história. Mas eu acho que de clima, realmente, é absurdo essa conexão com as pessoas, né? A maneira como a gente se sente dentro de casa e abraçado. Eu acho que essa é a melhor frase, né? Bom, André, respondendo a primeira pergunta, eu tenho alguns anos aí na área da saúde, né? Sou profissional de educação física, formado lá em 2006, então já tenho quase 20 anos aí, ano que vem faço essa 2 décadas, né? De lá para cá, e na nossa área da educação física, eu tenho muito orgulho por conta dessas atualizações, né? É uma área que não para, né? É uma área que cresce demais, é uma área que se atualiza demais. Sim. É uma área que o tempo todo o mundo, as pessoas exigem que você seja uma pessoa atualizada, então eu me orgulho de estar no lugar certo, nas horas certas, e isso fez com que eu talvez chegasse aqui hoje. Né? Então me formei lá atrás, de maneira muito romântica, né? Na educação física você passa pelos estágios iniciais, na área técnica e tal, vai para natação, faz um pouco de coletivas. Voltando um pouquinho já vou te cortar já no começo. Por que educação física? Você lembra o porquê você fez educação física? Bom, eu me formei, como todo mundo, muito cedo, né? Com 16, 17 anos você já finaliza ali o ensino médio. E talvez não seja uma idade ideal para você escolher a profissão pro resto da vida, né? Sim. Mas você é forçado a isso. E aí, talvez a gente confunde um pouco aquilo que a gente ama, como prazer de se sentir bem com aquilo que você olha, que você já teve um pouco de experiência, com talvez aquilo que você queira realmente fazer do seu trabalho. Houve essa confusão, mas
graças a Deus, bateu. Não foi uma coisa que eu não quis fazer. Transformar o meu lazer em trabalho, eu quis. Sim. Eu tenho alguns colegas que não estão mais, assim como qualquer outra profissão, porque confundiu. Putz, eu Sim. adoro construções, história, putz, eu quero fazer, putz, engenharia e tal, Você é arqueólogo. Exato. Acho que toda criança quer ser bombeiro, lixeiro ou astronauta, né? Policial. Policial, né? Então, eu adorava esporte, obviamente. Eu me via em algumas situações interessantes em relação ao esporte. Mas eu acho que eu tive uma referência legal. Acho que no ensino médio eu tive um professor que era um excelente profissional de educação física. Legal. E acho que a gente precisa se basear em alguns gurus, né? Em alguns Sim. mentores. Acho que essas palavras nem passavam pela minha cabeça na época. Mas você olhar e falar assim, putz, eu quero ser igual a esse cara, né? Então, eu acho que isso foi uma motivação. E acho que deu certo. Eu acho que Legal. deu certo porque o propósito da educação física, como acho que a maior parte das profissões, ocupações dentro da área da saúde é cuidar de pessoas. Eu acho Sim. que essa é uma delas. Acho que eu me encaixei bem. Que legal. Voltando para a linha do tempo que eu Boa, linha do cortei. tempo. Vai. E aí é isso. Aí comecei trabalhando na área, estagiando, legal, no bairro. Aquela academia que você frequentou quando você era criança, ou você fez uma natação e tal. E aí o dono... Puxando ferro de verdade. Pô, olha a minha estrutura, né? Acho que não fui muito para esse lado, né? Mas o dono me deu uma oportunidade na época, uma academia local. Eu fiz Mackenzie, né? Lá Sim. isso aqui de São Paulo. Fiz o Mackenzie, isso aqui é a unidade lá perto de Barueri, né? Então não é aqui da Consolação. E lá o campus é enorme, bem vasto assim em relação à parte de esporte. Então lá tem uma pegada mais de ensino médio, colegial, formação inicial. Então para a parte de universidade eles tinham na época ainda algumas coisas a se ajustarem, mas isso me deu liberdade porque eu ficava no campus o dia inteiro lá e tal. Então fazia um estágio legal. Comecei na academia local e fazia essa conciliação com a faculdade. Cara, fui indo, recebi um convite bacana para estagiar numa academia. Vou dar os créditos aqui para um cara que eu sou muito fã até hoje, chama Peter Thomas. Peter hoje um dos CEOs mais importantes do setor do fitness, do ABC Evo, do Sim, sistema, sim. que nem existia na época. Talvez hoje eu possa falar com propriedade que seja o sistema mais importante da América Latina hoje. Oh. Ele era um simples empresário na época, tinha uma academiazinha com vários sócios. E eu estava, acho que, de novo, no lugar certo, na hora certa, né? E lá, como mentor, olhei para ele, olhei para outras pessoas que estavam lá e fui crescendo na área. E, mais uma vez, de maneira, de novo, o universo conspirando ou não, aquela academia que eu trabalhava, eu era estagiário, ela resolveu ser a primeira unidade licenciada de uma marca chamada Runner, que no início dos anos 80... Sim. Meados dos anos 2000 ela ainda existe, mas meados desses anos ela foi uma referência nacional. Talvez tenha sido a maior rede que o Brasil já teve, Sim. e de maneira proporcional para a época. Em relevância na área da educação física, com certeza. Então ela que trouxe as aulas coletivas. Sim, era a referência de tudo. Exato. Hoje, se a gente olhar para o mercado, todos esses gurus, esses mentores, esses caras que estão em posições hoje de grandes empresas na área da saúde, a maioria, ou quase eu diria que não todos, claro, mas a maioria passou pela Runner. Passou. Então, a Runner resolveu naquele momento mudar o seu modelo de negócio, querer crescer com capital externo. Então, ela licenciou a marca. E a academia que eu trabalhava, que é essa Action Club, resolveu ser o primeiro piloto desse projeto, que deu muito certo. Em menos de um ano, os caras triplicaram o faturamento, o número de ativos, percepção de mercado. E aí eles resolveram tornar esse piloto realmente uma empresa mais sólida e foram abrir essa divisão de licenciamento. Fiz parte disso de 2007, 2008. Tive um intervalo nesse momento de abrir minha própria academia. Foi uma experiência absurdamente legal. Com 23 anos de idade, recebi um convite para ser sócio de uma academia. Tomei muita porrada, né? A gente aprendeu muito, errei pra caçamba. Grandes empresários dizem que aquele que sabe sobreviver é aquele que já faliu, né? Eu não fali, mas eu tive que sair da sociedade em um certo momento, mas foi uma experiência absurda. Voltei para Runner, voltei para assumir um cargo de gestão, já em meados de 2011. Mas você já tinha feito alguma coisa nessa parte de gestão já nesse meio? Então, quando em 2007 que eu entrei nessa Action Club que virou Runner como primeira unidade licenciada, de 2007 a 2009, nessa de
crescente da minha área, na área da educação física, eu cheguei a ser coordenador. Sim, E a área da coordenação hoje, né, é uma área que a gente tem algumas academias, a nossa rede tem coordenadores, sim, mas hoje eu entendo que o cargo de coordenador é mais um facilities, né? É um cara que não entrega mais tão só na área técnica, mas é um cara que tem que entender de operação. sim, Mas na nossa época era mais ainda técnica, né? sim, Tinha uma pontinha na área de operação, e isso só o fato de eu participar de algumas reuniões com outras áreas, isso já me dava esse gatilho de olhar para a gestão, né? sim, Então, sim. E por fazer parte de uma rede, na época, né? Então, eu recebia intensamente treinamentos, e alguns sim. eu fazia parte. Então, treinamentos de liderança, treinamentos de motivação, treinamentos até de construção e desenvolvimento de pessoas, isso era muito legal. Então, eu já tinha esse pezinho. E Naquela aí, época você tinha uns treinamentos assim já, de cara, já, pessoas? a Runner de Novo Legal. era uma referência, cara. Eu acho que eles construíam muito bem o que era entender de negócios e pessoas, Sim. né? É porque falei agora porque essa questão de, vamos dizer assim, um setor para entender de pessoas Sim. é muito, não sei se eu posso dizer isso, mas eu já falei em algum outro podcast. É muito recente, muito novo. Eu acho que teve esse despertar aqui no Brasil, pelo menos, Uhum. na maioria das empresas depois da pandemia, vamos dizer assim. Pois Que é. teve esse boom de Sim, vamos pensar nas pessoas, verdade. tal, né? E a Runner vindo lá atrás já pensando nisso, você vê o diferencial, né? Sim, cara, de novo. 1982, se não me engano, foi a primeira loja. ah, Aqui no centro de São Paulo. É, em 2001 ela sofreu um grande baque por conta das Torres Gêmeas. Olha Sim. as histórias Caramba. malucas, né? Porque na época o investidor ele quis ir para a Bolsa Americana com a marca, e isso quebrou todo mundo. Ó, Ela renasceu, e o renascimento dela foi em 2006, 2007, quando ela resolveu abrir a divisão de licenciamentos. sim. Nessa época, 2006, 2007, que a gente participava dessa primeira loja, eu participava de treinamentos que tipo, chamava Runner School, que reuniam líderes e potenciais líderes para ler livros, Ó, né, caramba, que da hora. exato, de educação continuada, voltados à liderança, voltados a departamento pessoal, a tal. Tecnologia zero na época, né? Sim. Então havia já essa preocupação, né? Isso, não sei se você sabe me responder, Yuri, mas isso era muito forte já fora do Brasil, então, tipo assim, Estados Unidos, óbvio, é muita tendência de lá. Então os caras já faziam isso há 30 anos atrás já. Essa Prova- ideia de pensar no gestor, de impulsionar ele e tudo mais. Sim, provavelmente sim. Eu não vou te afirmar com grandes certezas, André, mas a gente copia, né, Sim, todas as tendências norte-americanas, né? A gente ainda tem alguns passos a conquistar por uma questão de infraestrutura, por sim, questões monetárias, mas comportamento a gente tenta sempre ser igual ou mais parecido possível. Em 2011, eu tive a oportunidade pela Runner de ir para uma conferência muito bacana que chama Idea World, que sim, reunir tudo que os americanos fazem em relação à parte de... Lá não existe educação física, né? sim, A formação em educação física. Mas é um setor, a indústria do fitness lá é muito mais forte que aqui. Os caras reúnem uma vez por ano, assim como é a nossa aqui, o nosso Arnold, sim. a nossa Brasil Expo, a Fitness Brasil Expo. Lá os caras fazem isso há décadas, né? Então, você imagina 100 mil pessoas em 4 dias falando e respirando de fitness. Uau. Mas eu confesso, eu fui 5 anos seguidos, né? Então, cada ano num local diferente dentro do território americano. Mas a preocupação com pessoas, talvez porque eu não procurasse tanto, eu ainda estava tentando me formar como gestor, eu ia mais para a área de gestão. Você tinha um schedule gigantesco de oportunidades para você assistir lá. Mas os caras lá têm uma parte psicológica muito forte, né? A parte comportamental é muito forte. Sim, Mais maturada lá. Então, aqui você olha para a educação física, a gente tem um start mais primeiro emprego, segundo emprego, uma sim, galera que sai da faculdade e já tenta ser inserido no mercado. Lá, como não tem a formação, então, um segundo emprego, uma segunda ocupação das pessoas. Então, lá um engenheiro ah, pode tá, ser um entendi. personal trainer, lá não tem Sim, educação física. Então, pelo fato de ter essa maturação mais forte lá, então há uma preocupação maior com as pessoas em relação sim, a isso. Então é legal essa questão da motivação mais intrínseca, de explorar isso para as pessoas, de motivar grandes grupos. Então sim. sim, tinha essa preocupação.
Aqui no Brasil, quando a gente fazia quando eu fiz parte desse movimento inicial lá na Runner, era mais para dentro de casa, Uhum. né? Porque com 20, 25 anos já de carreira ali, de rede, se os caras não pensassem em pessoas, porque tudo que eles tinham de produtos eles já tinham explorado, Sim. eles poderiam ficar para trás. Então tinha essa preocupação em formar líderes realmente com todas as habilidades, competências, atitudes que eu acho que um líder merece, né? Sim. Que hoje eu sinto falta. Sim. Que hoje a gente trabalha bastante na Evoque, hoje a gente tem pessoas Sim. maravilhosas, pessoas que têm impressionante parece que cada colaborador do Evoque tem 4 braços, 2 cabeças, né? Aham. Porque é uma galera que faz muito, né, Sim. para entregar muito, com recursos às vezes um pouco mais limitado, mas consegue entregar Sim. muito mais. Então, a preocupação que a gente tem hoje na Evoque com pessoas é enorme. Mas o mundo pensa assim, igual você Sim. disse em relação à pós-pandemia, palavras mais hoje digeridas como mindfulness, né? A gente Sim. olhar para o nosso mindset, aquela coisa toda. Então, a gente não falava disso antes de Não, 2020. Você tem razão. é isso mesmo. E aí, sócio da academia, quebrou, saiu da sociedade, continuou. Voltei para a Runner em 2011, um convite bacana para ser coordenador técnico de uma unidade. Deu muito certo. Então eu já estava inserido, a Runner já tinha passado por 5 anos de licenciamento, então já tinha bastante punch assim Sim. para dizer que era uma marca bem sucedida nessa questão de licenciamento e franquias. Foi animal, né? Foi aqui na Zona Leste de São Paulo, a Vila Prudente. Se tornamos uma referência na rede, na época tinha um pouco mais de 20 lojas. Que legal. E aí a gente conseguiu abrir mais uma unidade, também próximo na Moca. Um desafio de ser a maior unidade da rede, com 3.500 metros quadrados. Ó, E aí também sendo coordenador das 2 lojas. E aí tive uma oportunidade de assumir 1 ano e meio depois, quase 2 anos, a gestão geral das 2 lojas. Por onde eu fiquei por mais 3 anos. E aí me bateu aqueles 5 minutos, depois de estar na rede por 9 anos, com um pequeno intervalo aí de empreendedor. Eu quis de novo sair para o mercado, para olhar para o mercado, mas não deu muito certo, porque em 2 semanas eu recebi um convite da licenciadora para assumir a cadeira de operações da rede inteira, ó. em 2015. E aí, de novo, estar certo no lugar certo, com as pessoas Aham. certas. Então, outros mentores que eu admiro pra caramba. Na época o Peter já tinha saído, tiveram outras pessoas que estavam assumindo a direção da marca na época, pessoas que hoje estão no mercado, que eu sou muito fã também. Mas assumi em 2015 e fiquei até o final. Fiquei até o final, quando a gente, pós-pandemia, quando a gente teve, como todo mundo passou, né, algumas dores de barriga, Sim. a Renner resolveu encerrar o licenciamento, a divisão de licenciamento, por meados de 2021. Ela existe, como eu disse hoje, ainda tem 6 lojas, inclusive um grande colega, Marco Tortorello, que é dono de 3 unidades dessas, ele vai reativar a marca, vai tentar recolocar a Renner no mercado. Resolvi fazer partir para outras frentes. Na época a gente fazia parte de uma assessoria bem legal de consultoria de academias, né? A gente fez algumas assessorias para outras unidades do interior de São Paulo, foi legal, me envolvi bastante com software de gestão. Sim. E me envolvi em outros projetos, né? Pude fazer parte do início também de uma marca chamada Ultra Academias, que tem grandes colegas lá. Hoje a Ultra tem um pouquinho mais de tempo que a Evoque, também já conseguiu o seu lugar seu espaço no mercado fitness. Estive à frente também na divisão de franquias de uma marca de jiu-jitsu chamada Dream Art. Muito legal. Caramba. Do terceiro setor, para transformar o terceiro setor, porque é uma marca que é muito consolidada no mundo das artes marciais, na área do jiu-jitsu, campeã mundial, quem é do jiu-jitsu vai olhar para a Dream Art, sabe que os caras são muito bons. Tendo nada de jiu-jitsu, mas colocar a marca no setor de franquias era o nosso propósito. A gente colocou a marca, a gente foi Sim. 1 ano e 8 meses muito intensos, né? Foi bem legal. Depois disso, ainda administrando essa parte de assessoria com academias, a Dream Art como franqueadora, a Ultra ainda com um contato bem bacana de trabalhar para alguns projetos isolados na Ultra.
Veio também o Instituto Valorize, um grande parceiro de mercado na área da Sim. educação, né? Então, algumas aulas para pós-graduação, né? E um convite legal nesse meio tempo de trabalhar na Fitness Brasil Sim, como provedor de eventos. Fitness Brasil é um grande ecossistema de educação também. sim, grande Foi demais. uma das maiores e melhores experiências que eu tive, né? Fiquei lá por um ano, pude participar da elaboração e execução de uma feira e elaboração da feira de 2023. Absurdo também toda aquela experiência, o que me deu também um pouco de lastro para receber um convite para ser o gestor de operação e de B2B de uma feira chamada Vitória Conecta, que aconteceu há pouco mais de 20 dias atrás. Sim, A gente fez lá no Espírito Santo, bem legal, foi uma experiência bacana, também envolvendo o nosso setor, levando muita gente bacana. E nessa, finalizando agora a minha jornada, iniciando na Evoque, trazendo um pouco dessa experiência, trazendo um pouco dessa jornada para inspirar a gente, inspirar sim, pessoas, inspirar processos, trazer a educação física cada vez mais forte para o nosso mercado, para transformar a vida das pessoas como a gente gostaria que fosse transformada. A nossa indústria ela é muito forte, ela cresce. sim, É uma coisa que, putz, estar lá com um escritório como a gente tem ali, por volta de 70 pessoas, com pouco mais de 1.000 colaboradores dentro da sim. rede, esse desafio está sendo muito bacana. Que bacana, Yuri. E essa parte comercial, quando você se viu dentro disso assim, falou, opa, tô fazendo, saí da educação física, tô fazendo essa parte comercial. Como foi pra você assim? O que que você buscou? Você lembra desse momento que virou a chave e falou, opa, agora eu faço parte do fitness, da educação física, porém nessa parte comercial. Como que foi essa virada de chave pra você? Você lembra desse momento? Lembro, André. Foi nesse meados de 2011 para 2012, quando a posição da gerente na época ficou em aberto e ela me indicou para assumir a Sim, gestão das duas lojas que na época que a gente trabalhava na Runner. Na educação física, vamos falar do nosso setor do sim, fitness, a gente ainda amadurece a cada dia, né? Diferente do setor, qualquer outro, setor de varejo, sim, de finanças, cada um tem a sua caixinha e o seu modo de operar. No nosso setor, ainda a emoção fala um pouco mais alto do que às vezes os processos, sim. então a toque de caixa as coisas acontecem, né? Vamos fazer as coisas acontecerem, se realizarem a curto prazo. Então vai, eu vou te indicar para assumir as duas operações e você vai precisar ser o gestor geral. Então a área comercial vai precisar estar debaixo do seu guarda-chuva. Sim. E eu falei, o que eu faço? Ela fala, Tem que fazer e contas? agora? Né? Eu tive muito suporte, André, na época da marca, isso foi muito importante, né? Então, foi um embarque muito intenso, mas muito bem feito. Então, Sim. obviamente com paciência. Eu gosto muito da área de exatas, então, na área técnica, como coordenador técnico, eu já trabalhava demais a questão numérica, então trazer um pouco da área comercial, porque todo mundo é da área comercial, não tem essa, Aham. né? Qualquer departamento, não importa qual seja a sua função, você precisa ser comercial. Você está vendendo alguma coisa. Exato. E serviços a gente não é tangível, a gente não tem nada tangível, né? De Sim, pegar, olha, você vai comprar isso aqui, tá na sua mão, avalia, né? Os serviços a gente precisa entregar experiências, como todo mundo já sabe. Então, entregar experiências na área técnica era o meu mote, mas agora entregar essa experiência de maneira mais monetária, porque eu precisava apresentar números, seria importante. Então, eu já trabalhava um pouco disso quando a gente mexia com os monitoramentos de ginástica, de áreas sim, coletivas, de musculação, entender qual que era a relação de custo de cada aluno que entrava, para cada professor que eu colocava como ministrador de aulas. Então eu já tinha essa pegada de exatas, né? Então para mim essa transição foi só realmente uma virada de chave de olhar para mais macro, né? E associar tudo, entender que não tinham muros, né? Eu sim, precisava trazer a área de técnica para a área de comercial e as duas coisas andarem juntas. É o que a gente faz na Evoque também. sim, Então, foi uma virada, caramba, e agora, tal, mas foi um embarque não tão traumático, foi bacana. E ele nunca para, sim, né? Ele nunca para, nunca para. Ferramentas que acontecem, que surgem pra gente a cada dia.
essas ferramentas precisam ser atualizadas o tempo todo, mas a essência é a mesma. Sim. O propósito é sempre o mesmo. Então, isso é o norte, né? Então, trabalhar diariamente com esse norte é importante. As ferramentas a gente vai adaptando, ajustando, trazendo mais que a gente pode de tecnologia, daquilo que deu certo, daquilo Sim. que não deu certo com ajustes e assim por diante. Então, Você tá há bastante tempo nessa área fitness, né? Vamos dizer assim. E uma das coisas, como eu falei, depois da pandemia, eu acho que tudo deu uma explosão muito grande, assim. É, tanto o fitness tem crescido a cada dia mais absurdamente. Eu que sou um pouquinho mais da área do marketing, vejo ainda, como você falou, ainda a gente precisa amadurecer muito no mundo fitness total, assim. Porque às vezes a galera, eu trazendo um pouquinho pro mundo do marketing, do audiovisual. Às vezes a galera acha que o marketing é os bombados que passa no YouTube. Que, né, que sim. você vai rodando os canais, o YouTube, você vê os Cariani, essa galera, eles acham que o marketing, infelizmente, ainda é aquilo. Que faz parte muito daquilo também. Só que tem muito que amadurecer, ao meu ponto de vista, e a gente está trabalhando nisso com a Evoque, através disso, para amadurecer essa parte de marketing. Essa parte comercial, como você tá, vamos dizer assim, desde o do começo desse mundo fitness, chamando de nessa parte. velho, Não, pelo amor de Deus. old school. Desde o começo desse mundo fitness no comercial, você acha que poderia ter acelerado um pouquinho mais? Ou você acha que tá natural ainda a situação? É esse tempo, o tempo certo é esse mesmo? É. Difícil falar de tempo, André, Sim, mas a sua pergunta é ótima. Marketing para academias, né? Acho que para demais atividades da indústria. Mas se a gente consegue colocar essa tríade para rodar bem, marketing, comercial e, no nosso caso, a área técnica, né, de sim, produtos, a gente vai ter resultado. Né? sim, O que acontece é que qual é o resultado que você quer? E hoje, quando a gente entende que as redes sociais e toda a nossa todo esse impacto digital, ele traz, talvez só de maneira monetária, quanto eu vou produzir de views, de alcance, e isso vai me sim, tornar uma conversão melhor, eu vou vender meu produto. De que maneira que você quer esses resultados, né? Eu bato muito nessa tecla no nosso setor, na nossa rede, porque antes da gente entender como que vai acontecer a conversão, eu preciso entender qual que é o posicionamento de mercado que eu tenho hoje como marca. tá, Essa identidade, né? E livre mercado, né? A maneira como você se coloca nas redes sociais e como você quer ser visto é livre para as pessoas acharem como elas devem ser vistas. E quando a gente fala de influenciadores, como você disse, as pessoas que admiram e que querem comprar aquele tipo de identidade, tá tudo sim, certo, show, né? Acho que a gente é muito bom nisso, né? O marketing é muito bom nisso, sim, né? De novo, porque ele quer coletar aquele tipo de resultado. Agora, quando você fala, poxa, essa é a visão que eu quero que as pessoas que são o meu público final tenha da Evoke, que tipo de marketing eu vou fazer para que esse cara realmente compre os meus serviços e entenda que o propósito está nessa jornada? Então é uma coisa que eu pego e sou chato, assim, né? Então, às vezes, quando participo da elaboração das campanhas e seja ela mais institucional, mais catraca para fora, como a gente fala, sim, que é captação, ou catraca para dentro para entender frequências, para gerar essa uma jornada melhor para o nosso cliente, eu bato muito nesse propósito. Poxa, o que a gente quer emanar, o que a gente quer que o nosso cliente entenda da gente, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem uma velocidade ideal. A gente faz, as agências seja interna ou externa, elas entendem esses propósitos e elas trabalham para o resultado que o cliente quer. sim, Cara, não me importa a maneira como eu me posiciono no mercado, eu preciso gerar resultado financeiro, então eu preciso vender, preciso trazer para dentro. Não. Não importa se vai ser com, sem camisa, se vai ser bombado, se vai ser mais saúde e tal. Eu vejo isso acontecendo, a gente tem alguns gurus que sim, vendem algumas soluções mágicas, né? Mas o meu old school ainda entende que o propósito é mais importante porque a gente vai ter mais tempo de vida, né? O LTV do cara sim. é mais longevo. É isso para mim que importa, que é o DNA da Evoque, né? Que a gente trabalha, não é fácil, porque a gente tem Uhum, lá a porta batendo e fala, cara, resultado. sim, Mas o resultado ele precisa ter substância, né? sim. Então essa velocidade eu acho que está adequada. Eu acho que a maneira como você usa essa velocidade é onde você vai conseguir ter mais resultados de acordo com aquilo que você quer. Sim. Uma coisa também que eu acho muito legal nesse mundo fitness, assim, que não tem muita.
tem, óbvio, concorrentes, isso é fato, né? Temos os nossos concorrentes, mas pelo menos o pouco que eu vi é algo saudável, não é algo um querendo degrenir o outro. Uhum, Eu acho que uma cultura do mundo fitness bem legal, pelo menos o pouco que eu vi, uhum, tem muito disso, né? Uma academia, o dono é parceiro de um outro dono que uhum, tem uhum, quase o mesmo número de redes e tudo aham, mais. aham. Isso é muito legal também, né? Concordo, concordo. É obviamente que a concorrência entre as redes, ela, ela, Acontece ela é e competitiva e precisa saudável, acontecer precisa saudável, acontecer. sim, Concordo contigo. Eu acho que as principais redes se conversam. sim, Eu acho que isso fomenta uma força coletiva. Então, se companhias atléticas, Smarts, Evoques, Ultras, Blues, sim, esses caras todos se falarem, a indústria do fitness ela cresce, né? sim, A gente tem outros stakeholders importantes, os agregadores hoje fazem parte dessa cesta, né? sim, Então, a gente fala de Wellhub, de Total Pass, a Evo Pass também. sim, Esses caras trazem uma força grande, então isso é muito legal. Isso é muito legal. Acho que envolve um pouco dessa paixão sim, da saúde e da educação física. Acho que todo mundo bebe da mesma água, então por isso acho que todo verdade. mundo se conversa, se fala bem, né? Sim. Você trabalha com eventos também, né? E como que é assim? O que que você acha que agrega o evento para esse mundo do fitness, assim? Uhum, Você que tá dentro, uhum. mais inserido nisso aí, o que que você acha que agrega? Boa. Então a gente falar um pouquinho de marketing, quais são os Sim, canais que eu quero estar inserido, né? Então, só redes sociais, né? E no offline, o que que eu faço? Putz, sim, offline na ponta, preciso falar com a comunidade local, parceiros e tal. Mas o evento é um canal onde a sua marca é exposta e é difícil de medir, né? Se você sim. for falar com qualquer especialista da área de eventos, ele pode falar qualquer número para você e você vai precisar acreditar, porque É verdade. não dá para entender como que você mede o quão você investe para retorno dentro Sim, de um evento, né? Mas eu te digo que essa parte de pertencimento, ela é muito forte quando a sua marca está exposta numa feira, por exemplo, né? sim. Seja de qualquer maneira, seja expondo, seja patrocinando, seja apoiando, né? Seja um posicionamento? E você tem que estar lá dentro, Sim, né? Obviamente, de novo, como você quer ser visto. sim, Mas estar dentro do evento com a sua marca, ativando ela em qualquer ponto, de novo, expondo, fazendo uma simples ativação de marketing ou apoiando, patrocinando, não importa. A sua marca sendo vista dentro de um evento de grande proporção, você tem uma relevância absurda. Essa é a minha opinião. Não posso falar de números com você, né? Posso te falar, obviamente, se o cara realmente expõe a marca e ele tem uma meta de conversão ali na hora, ele vai te falar o número. Poxa, eu investi X e colhi 2X em número de leads que eu vou trabalhar depois de um certo tempo. Isso foi importante para mim. sim, Ou o cara, construção de branding do cara, né? Então, sim, poxa, eu estou entrando no mundo digital, a minha marca é um app, eu quero reunir pessoas e produtos e eu preciso estar mostrando para o público de educação física dessa idade a tal idade. Eu acho que essa feira faz sentido para mim. Então, isso, para mim, não tem nada que seja igual. Então, o investimento em digital é importante, no offline é importante, mas as feiras, elas trazem essa cereja do bolo, sim. né? De a sua marca ter uma exposição que ela não vai ter se não for. Querendo ou não, ainda faz muita diferença, né? Por mais que sua empresa, você queira ser muito digital, Uhum. você ter a presença num evento, eu acho que faz muita, muita diferença, assim. E as pessoas ainda olham e falam, opa, ó, tá fazendo presente. Essa empresa aqui, ó, tá sempre presente Exato. nos eventos e tudo mais. Eu acho que faz muita, É muita isso, diferença. né? O movimento que eu posso te dizer, agora falando um pouquinho mais de quantidade, obviamente que a pandemia foi a pior coisa que aconteceu para eventos, né? Sim, Então, para serviços, terrível. Eventos, a última ponta do serviço ali, né? Então, teve que voltar com muito mais tempo, fechado. Eu diria que, um pouco antes da pandemia, algumas marcas grandes, né? Enxergavam que poderiam fazer os seus próprios eventos, né? uhum, Poderia citar alguns nomes aqui. Funcionou? Acredito que sim, né? Mas hoje esses caras estão voltando, já voltaram para as grandes feiras. uhum, Talvez falar do que o cara teve de budget para investir e foi mais importante fazer o próprio evento. Ok, pode ter sido. Mas ele não está de maneira coletiva, da maneira sendo visto também com o seu concorrente
para que essa percepção que você acabou de dizer, putz, eu como consumidor vi aquela marca ali Sim. e não vi a outra, o que está acontecendo, né? Então essa outra que não estava começou a perceber isso há pouco tempo depois de ter saído e Sim. eles estão voltando. Então assim, hoje a gente tem, de novo, pelo menos 2 grandes eventos, né, no nosso setor, e eu falo misturando a área técnica com a área de gestão, porque fala-se muito para o profissional de educação física, com eventos técnicos, né, biomecânica, emagrecimento, grupos especiais, tal, cursos onde a gente consegue reunir grandes palestrantes para ministrar, mas a gente fala também de marketing, a gente fala de Sim. digital, a gente fala de facilities, a gente fala de operações. Então, juntou-se esses 2 setores e cada vez maior. Esse ano de 2025 vai ser melhor que 24. Sim. Já teve a Arnold agora e Sim. foi um espetáculo, Espetáculo. né? Meados do segundo semestre a gente tem a Fitness Brasil Expo. Você tem eventos paralelos para falar de franquias, por exemplo, Sim. e que a área da saúde está muito inserida. Falando de estética, então você tem Sim. um bombardeio de empresas de Evento. estética, né? E as academias estão sendo inseridas aos Sim. poucos nesse setor, né? Nesses eventos mais pockets, mas esse ano prometem. A Arnold já foi muito maior, o Fitness Brasil Expo vai ser muito maior que foi ano passado. Sim. Esse crescimento não é só porque gerou receita, provavelmente o cara pensa em investir mais, é porque o mercado está pedindo Sim. que isso aconteça. Sim. Então, Legal. bacana. Show. Virar a chave um pouquinho aqui, perguntar uma das últimas perguntas já. Você já liderou bastante pessoas e como é, não sei se é a diferença, mas como é de fato uma diferença, como é você estar à frente de um setor comercial e você estar abaixo de alguém num setor comercial, como que é a mentalidade, como que é a sua mentalidade nisso? Minha chefe. É. Mesmo à frente, liderando pessoas, eu sempre tive um liderador, né? Sim, Uma pessoa acima de mim. Ah, em alguns momentos, eu fui mais parceiro dessa pessoa em ajudá-la, né? sim, Eu acho que isso é importante também. Em alguns momentos, eu tive gestores que eu falava, caramba, eu quero ser igual a esse cara, porque esse cara, uau, né, transforma pessoas, né? Então, o comportamento diário é de você, obviamente, entregar as suas demandas, mas nunca deixar de lado a parte criativa, onde você tem a estratégia o tempo todo para fazer com que aquilo seja diferente a cada momento. Então, isso é mais desafiador quando você tem um líder não tão que não esteja nessa mesma vibe que você, então você é mais sim, parceiro, então os dois constroem juntos, que eu acho que é muito legal. Mas quando você tem alguém acima que fez coisas maravilhosas e que você quer repetir, mas que você não consegue repetir sem ela, porque ela foi a cabeça disso, eu acho também muito legal. Isso me sim, motiva bastante. Então hoje eu tenho essa posição de olhar para os meus gestores e ver, cara, esse cara é diferente, eu quero ser igual a ele. Hoje eu tenho isso. legal, E quero passar um pouquinho disso para os meus, né? sim, Tento passar. É comum a gente ter uma faixa etária hoje mais baixa, é normal. Então, tem uma equipe que é mais jovem, sim, muito competente, mas mais jovem. Então, me chamando de velho aqui, eu acho que eu posso trazer um pouco dessa experiência e ser uma coisa mais horizontal, né? Então, se eu pego lá de cima, eu tento trazer isso para uma maneira mais horizontal, né? Tipo, olha, deixa eu me colocar junto a você de uma experiência bacana que eu vivi, ou que eu tenho, que eu acabei de ajudar, ou que eu acabei de ter de demanda. Então é um desafio muito legal. Acho mais desafiador liderar do que ser liderado, né? Acho que é mais sim. por essa pegada. Que bacana. Caramba, que aula, hein? Que isso? Yurizão, última pergunta, irmão. Para as crianças. Para as crianças, fala, deixa uma mensagem para. Se você não fosse nada daquilo que você é hoje, se você não trabalhasse com nada daquilo que você trabalha ou já trabalhou, o que que você gostaria de ser? Médico Sem Fronteira. Não, brincadeira. É... que pergunta difícil, não me pegou de surpresa. Acho que ainda eu teria esse DNA de gente. Sim, Acho que eu não me vejo trabalhando em algo mais cartesiano, assim, mais fechado ou sozinho.
o que é muito louvável, admiro as pessoas que fazem isso, mas eu acho que eu estaria numa área de gestão de pessoas mesmo, né? Legal. E a saúde, eu acho que talvez saúde, né? Eu acho que todo mundo, a brincadeira que a gente fez do bombeiro, do lixeiro, policial, eu queria, na hora de assinar lá na faculdade, né, o que que eu vou ser, eu queria ser médico, acho que era essa. Uhum. Porque eu não posso ver uma gota de sangue, aí... Sério? Não dá, Médico já sem desisti sangue. na hora. Desisti na hora. Apesar que na faculdade a gente tem matérias que a gente precisa estudar corpos e tal. Sim. Tive a grande sorte de trabalhar com peças de plástico. Abrir ratinho, Sim. porco e tal, mas que eu já ficava de lado. Ah, Mas sangue era uma coisa que eu não podia, não descia. Mas então, eu acho que seria com gente, cara. Então, é isso. é isso. Muito obrigado. Que Eu agradeço. prazer, que honra, que aula. É gostoso quando. Eu sempre falo isso aqui. É gostoso quando a gente senta aqui. Eu não preciso falar muito, sabe? Eu deixo o cara falar e eu aprendo demais. Você é um cara que tem aprendido. Tive, como eu falei no começo, tive algumas reuniões com você e vi algumas ideias assim que eu apliquei até num negócio particular Ô, também. louco, hein? Depois Me eu chama quero pra ser te, seu eu quero, sócio, pô. quero te contar. E algumas coisas que você falou que me fez alguns sentidos assim. Eu falei, pô, que bacana. E eu creio que você deve inspirar muitas outras pessoas também, não só no seu setor, mas na sua vida também, pela sua maneira de pensar. E é isso aí. Valeu, André. Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo convite mais uma Show. vez. Valeu. É isso, cara. Até a próxima. Tamo junto. É isso. Quer mandar algum agradecimento, um abraço? Fica à vontade agora. Agradecer demais essa oportunidade. Tudo que eu falei aqui é o que realmente me inspira diariamente. Dizer que lutar o tempo inteiro, o dia inteiro, ninguém vai crescer sentado em casa, né? É isso aí. Então, nada do que a gente faz é sozinho. Então, Sim. acho que é uma frase meio comum. Mas viver a experiência de mãos dadas, ela é revigorante a cada dia. Então, estar com pessoas ao seu lado que te fazem agregar esse seu crescimento pessoal é o que vai fazer você lá em cima chegar no topo da montanha e olhar para o lado e ter uma galera do seu lado. É Então, isso. essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar. Que legal. É isso, meus amigos. Yuri Venâncio para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu André. mesmo. Espero que esse podcast tenha trazido alguma luz para você, alguma coisa que você pensou. Pô, André, pensava diferente disso. O Yuri me deu um insight diferenciado e tal. Então, manda nos comentários aí, manda alguma pergunta também, caso você tenha alguma pergunta, certo? Não se esquece de se inscrever, foi bem trava-língua, né? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, certo? Curte esse vídeo, compartilha, e é isso aí. Tamo junto, EvoqueCast, valeu!